bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou responder algumas dúvidas que foi enviada aqui para a gente. As dúvidas são as seguintes. Uma das perguntas é se é verdade que existe risco de alguém na família ter doença de Alzheimer quando um parente seu tem ou teve? Essa pergunta é feita por muitos pacientes meus. É uma dúvida, é um certo receio. Bem, existe o risco. Quando o parente é de primeiro grau, esse risco é bem maior. E quando se tem mais de um parente na família, dentro do contexto familiar, o risco fica ainda maior, comparado com aquela família que ninguém nunca teve doença de Alzheimer. Então essa seria a resposta mais sensata que eu posso passar para vocês. A segunda pergunta é a seguinte: doença de Alzheimer e esclerose são as mesmas coisas? Bem, isso também é uma pergunta que se faz bastante, porque no passado, no século passado, vamos dizer assim, as pessoas eram chamadas de esclerosadas. Então, aquelas pessoas muito idosas que ficavam sem condições de poder gerenciar a sua própria vida e dependia de alguém. Quando isso acontecia em cidades de interior, era um pouco menos a percepção, porque normalmente os avós, eles viviam com os filhos e com os netos na mesma casa. E a relação de automatismo do dia a dia era vivida de uma maneira quase que normal. E se havia esquecimentos, mas não tinha nada que saísse do padrão. Com a evolução, com a modernidade, com a tecnologia, com as redes sociais, com a facilidade que se tem hoje, isso invadiu todos os cantos do mundo. E essas pessoas não estão mais vivendo no mesmo ambiente. Então os filhos normalmente saem, vão morar em outros lugares, vão viajar, vão trabalhar, e os pais, os avós, ficam geralmente sós. Esse fator tem mostrado para a gente que pessoas que moram em cidades de interior afastado, de menor população, têm um risco menor de desenvolver doença de Alzheimer do que pessoas que vivem nas grandes capitais. Mas qual é a diferença entre ser esclerosado e ter doença de Alzheimer? Ambas pertencem ao mesmo tipo de doença neurodegenerativa. Só que uma das doenças neurodegenerativas é a doença de Alzheimer, que cursa mais ou menos aí com a metade de todas as doenças neurodegenerativas que levam a pessoa a um quadro de demência total, progressiva e irreversível. Enquanto que o esclerosado, como assim era chamado, ele tem uma doença degenerativa não Alzheimer, mas ele pode ter a sua demência. Essa seria a forma mais correta de se responder essa pergunta do ponto de vista científico. A terceira pergunta é a seguinte: doutor, existe algum tratamento que pare a doença de Alzheimer? Bom, isso é o que todos nós procuramos, mas ainda não existe esse tratamento. O último remédio que foi lançado, que eu fiz uma live sobre o assunto, que está aqui, vocês podem procurar, eu falo dessa droga nova, mas a droga ela não trouxe bons resultados, porque apesar dela fazer vamos chamar assim, uma limpeza no cérebro das substâncias tóxicas das pessoas que têm a doença de Alzheimer, ela não melhorou a qualidade de vida das pessoas e ela não parou o progresso da doença. Então, assim, ainda não temos esse diagnóstico de um tratamento que possa parar
a doença e a gente conviver com ela, ou seja, envelhecer sem continuar piorando da doença. Infelizmente ainda não temos. Todo o tratamento que temos, ele é paliativo, ou seja, ele é sintomático. Entretanto, se todos os fatores de risco forem controlados, nós podemos evitar 40% a chance de desenvolver uma doença de Alzheimer no futuro. Em outro vídeo eu falarei sobre esses fatores de risco para vocês, desde que vocês façam mais perguntas. A próxima pergunta, a quarta, é o seguinte: qual exame detecta a doença de Alzheimer? Esta pergunta é muito importante. Poderia dizer para vocês que existem duas maneiras, duas formas. Existe uma forma, que é aquela que a pessoa, quando vai a óbito, se faz a autópsia e se observa no microscópio a doença que estava no cérebro. Esta forma não nos interessa, que é quando a pessoa já faleceu. A outra forma é a pessoa viva. Então essa forma nos interessa. Como seria essa forma viva? Existem alguns exames. Um deles nós podemos fazer aqui em Recife, outros nós ainda não temos essa oportunidade de fazê-lo aqui. O que nós fazemos aqui chama-se exame do líquido céfalo-raquiano. Esse exame, ele pode ajudar, na maioria dos casos, o diagnóstico de doença de Alzheimer. Entretanto, ele não é o padrão ouro. O que significa isso? Não é assim, eu faço o exame e o exame diz que eu tenho a doença. Não é desse jeito, porque ele não atinge os 100% dos casos. Ele atinge uma maioria, mas não 100%. E essa maioria precisa ser bem examinada. Examinada em que sentido? Do ponto de vista clínico. Quando você vai ao neurologista e ele faz uma história clínica detalhada de como a doença começou. Então, se a doença começou nos critérios da doença de Alzheimer, esse LCR, esse líquido, ele provavelmente vai mostrar a você as alterações encontradas na doença de Alzheimer. E o curso da doença, à medida que a doença vai andando, ela vai sendo compatível com a evolução esperada da doença de Alzheimer. E aqui tem mais uma pergunta. Minha mãe tem muitas alucinações. Isso é comum na doença de Alzheimer? Eu diria que sim, mas vai depender da fase. Então, a fase da doença de Alzheimer, quando ela fica na fase moderada, do meio para o fim da moderada, as pessoas começam a ter alucinações, às vezes alguns delírios, às vezes algumas agitações. Mas como é que tudo isso começa? Começa quando ela troca, ela se perde no tempo. Por exemplo, ela fala sobre algo ou sobre alguém que esteve em sua casa hoje, mas na realidade não é a mesma pessoa, não é o lugar, e talvez essa pessoa até já tenha falecido. Mas ela traz essa informação que viveu para o presente. Então isso é o início do processo. Depois passa a dizer coisas que está vendo sem existir, passa a ficar agitada quando você diz que ela não viu. Então isso existe dessa fase moderada, do meio da moderada em diante, existe essa fase. Mas há uma explicação boa para isso, para vocês. Geralmente, quando a pessoa começa com um tipo de, vamos chamar de alucinação, como você disse, essas alucinações elas podem demorar um período de no máximo 3 meses. E depois disso, elas desaparecem do mesmo jeito como ela chegou. Então observe qual é o tipo de alucinação e o importante é como você convive com isso, né? Como você vai conviver com essa, como você vai operacionalizar essa convivência com essa pessoa, com seu ente querido, que está com uma alucinação sobre determinada coisa, ou algumas coisas. Então esse período pode levar até 3 meses, ou muito menos,
e ele desaparecer sem nenhum tipo de medicação específica. Bom, eu vou ficando por aqui e espero que vocês enviem mais dúvidas, mais perguntas, porque então eu irei discuti-las e passar para vocês da melhor maneira possível. Então, até a próxima.